Olá pessoal, vamos dar início então à nossa situação 3 de matemática financeira em análise de investimento. Vejamos então nosso slide. Olha só, o que diz a situação 3? De todas elas, essa é a mais simples, tá? Vamos dizer assim, dessa forma. É a mais simples. Eu tenho aqui, nesse primeiro momento, uma análise de VPL, tá? De valor presente líquido, uma análise de investimento, para saber se aquele valor compensa ou não, ok? Então eu tenho aqui os valores de fluxos de caixa líquido do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto ano, a taxa de juros, que seria a TMA de 10%. Pronto. Para resolver essa primeira situação, eu estou pedindo, né, que seria dentro dos parâmetros traçados pelo empresário, compensaria a aquisição. Eu estou remetendo vocês ao vídeo 1 da situação 1, tá? Lá está explicando como é que eu devo resolver uma situação de VPL, que é essa situação, é essa primeira parte aqui do problema, tá? A segunda opção de investimento desses 70 mil seria aplicá-la em alguma modalidade do mercado financeiro, certo? Apesar de ter ficado solto, vamos dizer assim, tá, mas qual modalidade? Mas aqui eu já trouxe, ó, que o investimento ele seria único no valor integral no início, sem adicionais mensais, então já descartando a questão de ser rendas certas, e que contemple o período de 4 anos com taxa de 4% ao ano. Com taxa de 4% anual, certo? Então o que é isso? Se eu tenho o valor aplicado, um único valor, onde eu tenha a taxa, onde eu tenha o período, eu falta o quê? Falta o montante ou o valor futuro. Isso é o quê? Juros compostos. Simples assim. Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Dentro dos parâmetros traçados, compensaria, vídeo 1. Segunda, qual seria a rentabilidade do valor proposto dentro do que foi estabelecido, caso optasse pela aplicação do dinheiro, né? No caso aí, juros compostos. Então, conforme nossa página 71 do caderno didático, a fórmula a ser utilizada para a obtenção do futuro da aplicação é a que segue. É aquela fórmula conhecida nossa lá do ensino médio, né? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Supondo esses valores aqui, né? Saindo dos valores do problema, para a gente não resolver o problema aqui no vídeo, então eu quero o montante com capital de 10 mil reais, uma taxa de 2% ao ano, num período de 6 anos. Lembrando que as unidades têm que estar mesmo aqui, né? Anos e anos. Substituindo na fórmula, então 10 mil reais é o capital, o valor 1 mais I vai dar 1,2 elevado a N, que é 6, tá? Eu posso resolver isso na calculadora científica, com esse expoente aqui, né, esse fator de acumulação aí. Como é que eu faço isso? 1,02, aperto x elevado a y e teclo 6 igual. Então eu tenho esse valor aqui, ó, 1,126162 e mais alguns outros números. Só que além disso, como o nosso autor ele cita, né, algumas tabelas financeiras, então eu separei aqui a tabela de acumulação de capital para que vocês vejam como é que a gente utiliza, tá? Então essa é a tabela, deixa eu duplicar aqui para ficar mais claro. Tabela 1, a chamada tabela 1 na matemática financeira, muitos livros trazem, tá? Alguns concursos elas também trazem como anexo da prova. Então, como é que a gente utiliza essa tabela? Eu tenho aqui primeira coluna que representa os períodos, e eu tenho a primeira linha
que representa os percentuais. Então, qual é o meu tempo, o meu período e o meu percentual? 6 anos, 2% ao ano. Então, eu faço o cruzamento das informações. Olha só, 6 anos, 2% ao ano. Vocês vão ver que é exatamente o valor, exatamente. Vocês vão ver que é exatamente o valor que eu encontrei na calculadora. 1,26, 1,126162, certo? Então ele está aqui, ó, ele está na tabelinha financeira. É mais um mecanismo para eu conseguir resolver situações de matemática financeira, tá ok? Então, portanto, para respondermos a segunda pergunta da discussão proposta, qual seria a rentabilidade do valor proposto dentro do que foi estabelecido, caso optasse pela aplicação, basta diminuirmos o capital do montante e encontraremos a rentabilidade. Então, eu vou pegar o capital investido, que foi 10 mil, aliás, o montante, diminuirmos o capital do montante. Então, eu vou pegar o montante, 11.262,62 e tirar os 10 mil. Eu vou encontrar 1.262,62. Esse aí é a rentabilidade, de um juros compostos com esses dados aqui, tá? Não são os dados do problema, é só para a gente ter uma noção de como fazer. Mas e aí? Como é que eu posso fazer isso na calculadora, HP? Então, mesma coisa, como havia dito nos outros vídeos, eu vou clicar a função FCLX para zerar a memória da calculadora. E aí, na sequência, eu devo incluir todos os itens que eu já tenho, como capital, tempo e taxa, e pressiono o que eu desejo, que é o montante, ou chamado valor futuro. Vale ressaltar que não há uma sequência obrigatória, tá? Eu posso começar aqui, por exemplo, com o capital de 10 mil, eu posso começar com a taxa de 2, eu posso começar com o tempo de 6. Isso não tem uma ordem certa, definida. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é apertar por último o que eu quero, que no caso aqui é o montante, o FV, tá? Então vamos lá, comecemos com o capital, digite o valor 10 mil reais, pressione a tecla CHS para simbolizar que é uma saída de caixa, certo? Então, para torná-lo negativo, e aperto a tecla PV para memorizar esse capital como sendo o capital inicial da operação. Na sequência, eu vou digitar 6, que é o período, e apertar a tecla N. Depois, eu vou apertar aqui é 2, certo? Então, eu vou apertar 2, que é a taxa, e pressionar a tecla I, certo? Na sequência, por fim, eu vou apertar FV e vai me dar o valor de 11.261,62, tá ok? Vamos fazer isso aqui na prática. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente calcula de fato na calculadora. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha calculadora do Google Chrome. Tá aqui a extensão do Google Chrome. Aperto FCLX para zerar a calculadora, certo? Esse aí é o primeiro passo, praticamente, de todos os comandos. Então, eu vou digitar 10 mil reais, que é o meu capital. Vou pressionar CHS para deixá-lo negativo, informando aí, que ele é uma saída de caixa, e vou pressionar PV, que é o meu valor presente. Na sequência, eu vou informar o período. Então, eu teclo 6 e o período N. Na sequência, eu vou informar agora a taxa. A taxa é de 2%. 2, eu vou pressionar I. Feito isso, basta eu clicar em FV. Eu vou encontrar exatamente o valor que eu mencionei na fórmula
e nos slides da calculadora, 11.261,62, tá ok? Aí é o seguinte, como eu quero saber a lucratividade, então ainda com esse valor na calculadora, eu vou digitar o valor do capital, R$10.000, e apertar o sinal de menos negativo. Eu vou encontrar o valor da minha lucratividade, que foi de 1.261,62, tá? Se eu voltar com vocês para os slides, vocês verão que foi exatamente isso que nós encontramos aqui, 1.261,62, tá ok? Que foi a rentabilidade. Pessoal, é só isso, tá ok? Essa situação se resume nisso. Como eu disse, ela é uma situação bem direta, bem prática e bem simples, tá? Sucesso a todos, bons estudos. Fiquem com Deus.